gente na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. A gente vai mudar de assunto e falar de economia, porque ontem o presidente Lula apresentou oficialmente a proposta que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e apresentou também as formas de compensação. O repórter João Pedro Melo, chegando ao vivo direto de Brasília, com um resumo desse projeto que segue agora para o Congresso Nacional, né, João Pedro? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o Congresso tem até o fim desse ano, para aprovar essa medida que foi apresentada ontem pelo presidente Lula. E um detalhe chama a atenção, que a partir de agora precisam ser feitas várias negociações, principalmente com os parlamentares de oposição, porque eles questionaram muito a parte do projeto que trata sobre taxação de quem recebe mais, Ou seja, quem ganha mais dinheiro vai receber ali uma espécie de mordida maior no pagamento de impostos. Esse texto original prevê a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e para quem ganha a partir de 7 mil. Os descontos não serão como ocorre, Eles continuam tendo o imposto de renda descontado de acordo com a tabela, mas como forma de compensar a perda de arrecadação dos 27 bilhões de reais ao ano, o governo está propondo o seguinte: taxação da chamada alta renda. O que seria isso? Cobrar um imposto mínimo para quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês. Isso equivale a mais ou menos R$ 600 mil por ano. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou observando os dados que foram anunciados pelo governo, Essa alíquota ela vai ser progressiva até se chegar aos 10% para quem recebe a partir de R$ 1.200.000 por ano. O que o presidente Lula citou a respeito disso? Que pelo menos 10 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com essa medida. Já o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele avaliou que a proposta é positiva e que é uma promessa de campanha do presidente Lula que está sendo cumprida e que, se esse texto for aprovado, ele representa de fato a primeira grande reforma da renda do nosso país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, esse disse que o texto vai ser uma completa prioridade para a Câmara dos Deputados, mas que com certeza os parlamentares vão mudar alguns dos trechos apresentados pelo governo federal. E por quê? Porque, segundo ele, essa é a proposta da pluralidade dos poderes, ou seja, é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados fazer essa alteração, exatamente porque há pontos polêmicos dentro desse texto. Como a gente falou, a partir de agora começa a negociação, os parlamentares de oposição não aceitaram tanto essa taxação das grandes fortunas e, portanto, esse deve ser o ponto que não terá acordo dentro desse texto. Claro que a gente falou que essa tramitação começa agora, mas, lembrando, o Congresso Nacional tem até o fim desse ano para aprovar essa medida para que ela passe a valer já para o imposto de renda de 2027. Obrigado ao João Pedro Melo, trazendo a notícia direto de Brasília. Já vamos passar a bola aqui para o colunista de economia do jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, professor Paulo Rabelo de Castro, está conosco mais uma vez ao vivo nessa manhã para trazer informações aí para nós, comentários sobre a sua percepção a respeito dessa medida do governo. O que o senhor achou disso tudo aí, que foi anunciado pelo governo, correção da tabela de imposto de renda, faixa zerada para quem ganha até 5 mil e uma faixa ali de transição para quem ganha até 7 mil reais. O que o senhor achou disso tudo, hein, professor Paulo Rabelo? Conta pra gente. Olha, bom na intenção, muito bom na intenção e muito polêmico no conteúdo. Bom dia, pessoal. Bom dia, bancada. Eu queria iniciar até pedindo a vocês um segundo de referência e recordação do nosso colega aqui do jornal Gente. Eu é que me sinto um discípulo dele, Salomão Esper, recentemente falecido. Eu mesmo não tinha ideia do número de anos em que ele trabalhou aqui e nos deu um exemplo que agora todos nós aqui seguimos. Eu sou o mais jovem integrante aqui, mais novo, não mais jovem, integrante desse ilustre time e me sinto muito orgulhoso por isso e queria então deixar aqui uma palavra em homenagem a Salomão Esper. Voltando ao tema do imposto de renda, lembrar que essa não é uma proposta nova. Aliás, todos que estudamos, e eu tenho estudado isso desde a década de 1980,
e isso foi comentado algumas vezes, inclusive por outro relevante colega de Salomão Esper, que é o Joemir Betting, algumas das nossas propostas de elaboração de um imposto de renda com uma tabela mais justa, mais correta, e eu digo que para vocês que em 2018, quando fizemos uma dobradinha com o senador Álvaro Dias na campanha presidencial e nos apresentamos, ele como presidente e eu como candidato a vice, nós colocamos como grande prioridade e relevância no nosso programa de 20 metas a redução do imposto de renda para as pessoas que ganham menos. E a nossa linha de corte era exatamente os mesmos R$5.000, que naquela época valiam, inclusive, um pouco mais. Eu me lembro que fiz bastante bem as contas de como realizar essa compensação, que obviamente teria que ser feita numa reforma maior de imposto de renda, uma reforma que objetivasse a redução do imposto de renda corporativo e, eventualmente, até a introdução de uma faixa adicional do imposto, ligeiramente superior aos atuais 27,5%, e a conta chegava. Isso, comparado com o que o governo faz agora, é muito mais polêmico, porque, para começar, ele não explica adequadamente como haverá incidência dessa faixa adicional. Na realidade, ele cria essa faixa adicional, mas ele não menciona que é uma faixa adicional de imposto de renda. Eu acho que isso é uma pegadinha muito ruim, que desmerece a ideia, porque se nós temos que enfrentar um imposto de renda com uma definição mais progressista e progressiva, nós não devemos fugir dessa ideia. Quando o presidente Lula diz que ele não vai não vai machucar ninguém e que não vai deixar ninguém pobre, essa é uma frase vazia, porque, obviamente, o imposto de renda não é feito para machucar ninguém, muito menos para deixar ninguém pobre. É para fazer a contraprestação, em termos de contribuição de todos os cidadãos para os serviços prestados pelo governo. E aqui vai a minha reclamação já em relação a esse projeto. Um projeto que mexe com a tabela do imposto de renda, indo numa boa direção, repito, porque quem paga imposto de renda numa faixa de até R$5.000 está pagando progressivamente demais, porque ele já paga um imposto de consumo dentro dos preços de tudo que compra. Portanto, esse é o cidadão que não ganha bem e que, em termos internacionais, está numa faixa de salário mínimo europeu e, no entanto, ele paga um imposto de consumo extremamente elevado, numa alíquota que é a mais elevada do mundo. Além do mais, ele paga uma contribuição previdenciária que é atuarialmente incorreta, ou seja, ele paga demais para o tipo de retorno previdenciário que ele terá no futuro. Portanto, o INSS também é pesado demais para quem está como empregado formal. De forma que, por todos os motivos, a isenção até R$5.000 é indubitável. Ela já devia ter sido uma ideia assumida por esse governo, se era uma promessa do presidente Lula, desde 2023, e não nas vésperas de um ano eleitoral. Agora, onde é que está a polêmica? Como compensar esses 25, 27 bilhões? Na minha opinião, está claro que esses 27 bilhões têm que ser buscados numa contenção da enorme despesa pública que não repercute em termos de qualidade de serviço. E é nesse sentido que é um absurdo que ele vá mexer nas faixas superiores de imposto sem fazer um único movimento de redução de despesa. Isso não é moralmente correto. Nós estamos num país que desperdiça recursos públicos e, sim, embora a gente esteja
totalmente a favor de reexaminar a progressividade do imposto, eu acho que ela teria que ser feita, mais uma vez, repito, de uma forma ampla, de forma que a gente incluísse todos os elementos de renda e que as pessoas mais ricas colaborassem de forma progressivamente mais ampla. Mas isso não significa dizer que tais e tais segmentos, como é apresentado no PowerPoint que eles distribuíram ontem, constituem as pessoas que vão dar a sua colaboração sem serem machucadas, no dizer do presidente Lula. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Essa história de governo praticar atos moralmente inaceitáveis, né? O pessoal está pegando pesado nisso, né? É impressionante. A intenção, eu queria que o senhor tratasse da questão dos dividendos, que é algo que é aquela ameaça permanente aí sobre quem investe na Bolsa de Valores. Eu só quero, assim, e se isso se concretizar em algum momento, a gente vai ver que o governo tira com a mão ou põe com a mão e tira com a outra, né? Tira de um bolso e bota no outro, alguma coisa parecida com isso, porque, afinal de contas, 1/3 dos investidores na Bolsa investem um máximo de R$50 por mês. 2/3 até R$100 por mês. 2/3 dos 5 milhões de investidores, pessoas físicas da Bolsa de Valores. Portanto, o que nós estamos falando é que essas pessoas que estão, é uma grande chance de um enorme contingente das pessoas supostamente beneficiadas com essa isenção, vai pagar imposto de outra maneira. Não só no consumo, mas também no eventual poupancinha que está fazendo ali para tentar melhorar a sua aposentadoria no futuro, construindo a sua aposentadoria no futuro. O senhor poderia falar sobre esse detalhe em particular dos dividendos? Sim, não só sobre os dividendos, e você tem toda a razão, Cláudio, quando diz que essa história está mal contada, ela foi mal apresentada no lançamento desse projeto de lei e vai ter que ser muito esmiuçada pelo Congresso Nacional, e eu desconfio que, inclusive, vai ser muito modificada, de forma que nós não precisamos aqui nos antecipar tentando entender o que não tem boa explicação. O próprio Congresso vai contestar isso. No campo dos dividendos, assim como na legislação referente a lucros presumidos, que atinge uma população de profissionais liberais enorme, que muitos são organizados em firmas que obviamente redistribuem o lucro sobre a forma de uma presunção. Quando isso foi engendrado pelo então secretário Everardo Maciel, muito bem concebida essa ideia, ele simplificou a maneira das pessoas físicas pré-pagarem o imposto através daquilo que já recolhem na sua respectiva pessoa jurídica. De forma que, neste caso, o lucro presumido, assim como a forma de taxação prévia dos dividendos na corporação, na empresa, ela presume que a pessoa física já terá pago a sua quota-parte dentro da pessoa jurídica. E onde está o bem bolado? É que o Everardo Maciel queria tornar a maneira de se realizar essa tributação de modo mais simples. No caso do lucro presumido, por exemplo, isso incide sobre o faturamento da empresa, se presume uma fatia de ganho sem necessidade da Receita Federal ter que esmiuçar a parte relativa a despesas das empresas. Simplificou demais o relacionamento do órgão da Secretaria de Receita Federal em relação aos contribuintes. Eu creio que nós estaremos, neste momento, voltando a complicar o processo. E, na realidade, nós precisamos, de alguma forma, fazer como nós fazemos quando estamos tentando fazer um teorema, resolver um teorema matemático na lousa, e a coisa vai ficando complicada. Nesse momento, é preferível apagar a lousa inteira,
e aí voltar a tentar elaborar o teorema sem toda aquela complicação. E o sistema do imposto está muito complicado. Nós teríamos que ter, na realidade, uma reforma tributária mais ampla e que apagasse a lousa do que está feito anteriormente e a gente voltasse a um sistema simples, progressivo, com uma tabela que iniciasse com a isenção até R$5.000, isso é correto, e estabelecesse um processo progressivo, incluindo todas as rendas, incluindo aquelas que eventualmente já tivessem sido pré-pagas na pessoa jurídica, e neste momento elas têm que entrar zeradas no imposto de renda da pessoa física. Isso é o básico. Eu tenho a impressão de que a explicação que o governo tentou dar ontem, eleitoreiramente, fazendo uma festa, como se ele estivesse concedendo fazendo um grande favor à nação brasileira, isso não colaborou nada para o esclarecimento da população. Professor, seja muito bem-vindo sempre ao nosso programa. E hoje é decisão de juros do Copom e eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para 3 perguntas em uma. Ok. Até onde esses juros vão chegar? Segunda, o endividamento brasileiro que já está num patamar muito elevado, o déficit nominal na ordem de 10%, como é que o governo vai pagar esses juros altíssimos? E a terceira, corre o risco do governo se utilizar da inflação? Você tem toda a razão nos 3 pontos e eles exigem quase uma palestra, mas eu vou simplificar com respostas rápidas, telegráficas. Hoje, de fato, nós estamos na chamada super quarta, não é, Sônia? Em que não só Brasil como Estados Unidos estão divulgando suas taxas básicas. Nos Estados Unidos, é bem provável que o Fed, que é como se chama lá o Banco Central americano, mantenha as taxas como estão, de forma prudente, embora haja sinais até de desaquecimento da economia americana. Eu estou apostando, então, na manutenção da taxa nos Estados Unidos, o que é bom para nós. Seria bom se a gente estivesse fazendo o dever de casa, que é, como eu já disse antes, conter a despesa pública, que não está sendo contida. Agora, como o Banco Central ele tem que entregar um resultado de taxa de juros, e nós estamos muito longe desse resultado, eu quero dizer para quem nos acompanha aqui, que nós estamos hoje acima do teto limite da taxa de juro permitida, que é 4,5% de juros, que é a taxa de inflação permitida, que é 4,5%. Estamos ali rodando numa faixa de 5% de inflação. É por isso que o modelo dentro do Banco Central, o modelo matemático que, de certa forma, cospe a taxa de juro necessária para fazer, no prazo até do fim de 2025, essa taxa voltar a estar pelo menos dentro da faixa de inflação permitida, vai nos exigir não só eventualmente, é o que mais ou menos é o que o mercado espera, uma elevação de mais 1 ponto percentual, o que é pesado, vai se somar os 13,25 mais 1 ponto percentual para elevar a taxa Selic para 14,25, é uma taxa que é quase 3 vezes a taxa de inflação, nós estamos com 5% de inflação e vamos chegar a 14,25% de taxa de juros, ou seja, temos aí uma taxa de juro real acima da inflação de quase 10%, é muito, muito elevado, a maior do mundo, e isso porque estamos rodando de forma muito desequilibrada no gasto público. E aí vamos para as suas perguntas finais, quer dizer, o gasto público muito desequilibrado é esse déficit público que no final do ano, você citou aí um número enorme, né, de quase 10% do PIB brasileiro, isso é também um número que é difícil de quem nos está acompanhando entender. É quase R$1 trilhão.
R$ 1 trilhão é muito, muito dinheiro, são muitas montanhas de dinheiro, né? É uma cordilheira inteira de dinheiro. E esse é um dinheiro que vem, em grande parte também, exatamente do serviço dessa dívida, que é enorme, e, portanto, nós estamos muito preocupados, mas muito preocupados mesmo, de que o governo venha até 2026 com essa gastança eleitoreira e com essa falta de rumo que ele está deixando que o mercado perceba, que haja um descontrole maior da economia, inclusive em prejuízo do próprio presidente Lula e das suas pretensões eleitorais. Deixa eu agradecer ao professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, toda quarta-feira conosco. Professor, obrigada. Até a próxima, hein? Até a próxima quarta. Bom dia, bancada. Obrigada, professor. Obrigada. Na sequência, mais informações, noticiário do dia aqui no Jornal Gente.